Que tal embarcar conosco numa viagem ao mundo de fantasia? Quem não se divertiu, quem não chorou, se angustiou e ficou desesperado com as aventuras vividas por História Sem Fim? História Sem Fim é um filme que marcou muitas gerações. O curioso é que, assim, a gente pode pensar em História Sem Fim como uma alegoria infantil, como uma história de aventura sem grandes proporções, ou a gente pode sim escolher História Sem Fim com um tema de grande profundidade, com um tema que fala sobre a dificuldade de perder a mãe na infância, sobre as nossas sombras, sobre as nossas vicissitudes, sobre os nossos medos, sobre recuperar as nossas energias e correr atrás do nosso potencial, sobre a importância que tem sido dedicada cada vez menos ao mundo da imaginação. Essa imaginação ativa que fez parte da vida de várias crianças que dormiam ouvindo histórias contadas por seus pais ou seus avós. Vamos falar sobre filmes? No filme História Sem Fim, a gente tem Bastian, um garoto que perdeu a mãe recentemente, que luta para poder conseguir chegar à escola porque sofre bullying. Toda vez que ele vai para a escola, ele é perseguido por 3 garotos, que não consegue explicar isso para o pai, e o pai nunca entende por que esse menino está constantemente chegando atrasado, e que ouve do pai que, de certa forma, ele precisa sim manter os pés no chão e não a cabeça no mundo das nuvens. É claro que o pai, no momento de luto, está tentando ajudar e orientar o seu filho. Mas se tem uma coisa que é característica, ou que costumava ser uma característica muito comum nas crianças e nos adolescentes, era exatamente a capacidade que tinha-se de manter a cabeça nas nuvens. Mas nem assim perdeu o contato com o chão ou a realidade. Hoje é o contrário. A gente não pode levar as nossas cabeças às nuvens, a gente não para ler um livro, a gente não se depara com as maravilhas do desdobramento de uma história porque a gente não tem paciência sequer de ir ao cinema. E a gente pega tudo pronto, a gente pega num telefone, a gente pega num tablet, uma história que está pronta, que vem pronta para nós, e até mesmo a nossa capacidade de ser insights vem diminuindo. O curioso é que o argumento central do filme A História Sem Fim é exatamente esse. O mundo da fantasia está diminuindo, está sendo assombrado pela iminência da chegada do nada, porque o mundo de fantasia é alimentado por nós que estamos aqui no mundo real, pela nossa capacidade de pensar, de ser criativos, de brincar, de viver de uma forma mais saudável. Olha que eu estou falando de uma produção de 1984, né? Imagina como é que a gente está hoje, né? Imagina como é que a gente tem vivido hoje à medida em que as crianças têm recebido telas cada vez mais cedo e a gente tem visto gradativamente como isso tem contribuído para um decréscimo de desenvolvimento cognitivo, de paciência, de tolerância, de resistência à frustração, né? Então, em 84, quando o Bastian, indo para a escola, ele é perseguido por esses 3 garotos que eu mencionei há pouco, e ele se refugia dentro de uma livraria e se depara com o dono da livraria que diz assim, não, sai daqui, vai embora, aqui não tem aqueles negocinhos barulhentos que vocês estão acostumados. E ele estava se referindo, né, à febre dos anos 80, que eram jogos de fliperama. E aí ele fala assim, aqui a gente só vende livros. Aquele negócio retangular chamado livro, é disso que eu trato aqui. E detalhe, ele não faz nenhum bip, né? E aí ele fica assombrado quando ele descobre que o Bastian, ele era um ávido leitor. E ele conhecia autores consagrados, como por exemplo Júlio Verne. E aí ele deixa ali, como quem não quer nada, a História Sem Fim. E aí ele está mexendo no livro, na verdade, e Bastian pergunta do que se trata. Ele fala assim, olha, não mexe com esse livro é perigoso, né? E ele fala coisas que, na verdade, só servem para aguçar a curiosidade da criança. E, obviamente, ele pega o livro, ele não rouba o livro, ele deixa um bilhetinho. E o livreiro sabia que isso ia acontecer, e ele fala assim, olha, depois que eu terminar de ler, eu devolvo. E ele vai para a escola, e aí, nessas situações, nesses desconfortos, ele acha um lugar mais escondido, e ele fica lá sozinho, se deparando com as maravilhas do mundo de fantasia que estavam sendo gradativamente diminuídas, né? Quando ele, uma das primeiras cenas, como no Homem de Ferro, quando o Homem de Pedra, ele fala assim, o lago estava lá e de repente não estava mais. Talvez o lago, para estar em algum lugar, ele precisa que a gente pense sobre o lago, que a gente imagine o lago, que a gente crie o nosso próprio lago.
E ele diz, paulatinamente as coisas, simplesmente elas não foram para lugar nenhum. Elas simplesmente desapareceram. Nessa hora, eu não tenho como não me lembrar do filme Melancolia, do Lars von Trier, que é exatamente isso. O nosso planeta ele está sendo ameaçado pela iminência da chegada do planeta Melancolia. E à medida que o planeta vai se aproximando, as pessoas vão ficando com uma sensação muito grande de melancolia. E a gente pode fazer sim, se a gente quiser, uma comparação do nada, da falta de perspectiva do vazio, aquilo que nos assola cada vez mais, que é o processo da depressão, e que tem cometido crianças e adolescentes. Talvez não a depressão no sentido clássico da doença, mas a gente vem lidando com uma depressão muito pior. Uma depressão que vem acometendo a todo mundo por conta de uma inabilidade de administrar sensações de tristeza, de desamparo, de desconforto. E a gente começou a entender que a angústia é alguma coisa que nunca deve ser experimentada, e a gente começa a fazer várias coisas para evitar o contato com as nossas próprias angústias, com os nossos próprios processos, e a gente tem ficado cada vez mais adoecido, né? Então o que vai acontecendo conosco? A nossa dificuldade, a nossa inabilidade de administrar tristeza faz com que essa tristeza ela seja percebida ou se transforme num processo depressivo que precisa de uma intervenção muito mais profunda, né? Então, quando o Bastian ele começa a ler o livro da fantasia, que ele descobre que o mundo está se transformando em lugar nenhum, e ele descobre também que a imperatriz está doente e ela precisa de alguém para salvar o mundo de fantasia, e aí vem o menino Atreio, quando ele aparece, que ele diz que ele é a pessoa que eles estão procurando. Você é só um menino. A gente não pode deixar de pensar no potencial que uma criança tem. Se for dada a ela a chance de realmente ser criança, de poder viver as coisas, experimentar as coisas de ser criança, de crianças que brincam, porque a criança na brincadeira ela resolve suas questões, ela atualiza informações. As histórias são a coisa mais extraordinária que as crianças podem ter para desenvolver a criatividade, para ter insights e para conseguir resolver problemas. E aí o Atreio recebe o Aurim, que era uma espécie de símbolo que representava a imperatriz, que ia acompanhá-lo em toda a sua jornada. O primeiro desafio de Atreio é atravessar o pântano da tristeza. E ali ele perde seu cavalo, o Antrax. E é muito interessante porque tem uma cena que ele fala assim, reage, resiste, não deixa a sensação de desamparo tomar conta de você. E aí nessa hora é muito interessante porque está o Atreio chorando de um lado e o Bastian totalmente envolvido pela história do livro, chorando do outro lado, acompanhando o desenrolar da história, da trajetória, e que representa, né, na luta do herói que a gente vê no filme, a gente vai pensar nas lutas diárias que a gente tem que travar, nos desafios com que a gente se depara desde que a gente é criança. Quando a gente quer ver uma coisa, a gente tem que esperar um pouco, quando a gente quer receber uma coisa e não vai vir agora, isso faz com que a gente desenvolva aprendizado, isso faz com que a gente trabalhe a nossa paciência, isso faz com que a gente diminua a nossa ansiedade e aumente a nossa capacidade de administrarmos frustrações. E aí, enquanto o Bastian está acompanhando a trajetória da jornada de Atreio, e aí ele vai chegar, ele precisa chegar, né, ao Oráculo do Sul, para que ele possa fazer as provas finais, e ele está cansado, ele está angustiado, ele está desiludido, porque ele não tem nem como fazer isso. É que aparece Falcor, aquele dragão, né, aquele mistura de cavalo com dragão que voa e que o ajuda na sua trajetória até que ele vá até o oráculo. E aí ele se depara com a questão dos desafios. Ele também se depara com dois anciões e isso é legal também para a gente lembrar que existe a nossa experiência, né, que existe a nossa capacidade de mexer com tecnologia, mas que nem por isso a gente deve desprezar a experiência daqueles que vieram antes de nós e que ainda tem muito a nos ensinar. E são eles que os ensinam, né, como que ele pode enfrentar esse desafio, os preparam para que ele possa enfrentar o desafio. E o primeiro desafio qual é? Né? É saber o tanto que ele confia em si mesmo. Porque se você não confia em você mesmo, você não chega em lugar nenhum. E é muito interessante, porque parte da nossa autoestima, com certeza, é construída nas nossas primeiras relações de afeto com os nossos pais. Mas parte da nossa autoestima tem a ver com a nossa confiança em nós mesmos. É aquilo que faz com que a gente sinta que a gente tem o direito de estar nos lugares, de participar ativamente da história, de entender que sim, eu faço parte do grupo.
mesmo que eu não me ache tão interessante assim em princípio. E é quando ele tem que atravessar o portal das esfinges, né? E aí ele vai continuando no processo no processo de desafio, em que ele tem que enfrentar, ele tem que acreditar, ele tem que saber o que ele está procurando, porque só quando ele sabe o que ele está procurando é que ele consegue encontrar. No meio do caminho, antes de chegar ao Oráculo do Sul, ele se depara com um ser que diz para ele: desiste, eu estou tão cansado. E ele fala, o Atreio responde para ele: mas se você parar de lutar, você vai desaparecer. E ele diz assim: será que isso não vai ser bom? Então, muitas vezes, quando a gente passa por um processo de desesperança, a gente se pergunta se não seria simplesmente melhor desistir, parar de tentar e simplesmente absorver aquilo que a vida reserva para nós. Só que a vida, na verdade, ela é sempre um resultado do nosso processo de investimento. E nós podemos abraçar os desafios, nós podemos buscar alternativas para os nossos desafios, e é assim que a gente descobre e reconhece o nosso potencial. E é nessa hora que, de certa forma, o Bastian é convidado a fazer parte do mundo de fantasia, porque é dito a Atreio que existe uma criança lá fora, no mundo real, e que essa criança ela pode salvar a fantasia, que a única coisa que ela precisa é dar um nome para a Imperatriz. E Bastian, e aí a gente vê assim, o que a gente vê ali naquela hora, né? É o quanto que ele não acredita no próprio potencial, tipo, é de mim que estão falando, mas eu tenho essa capacidade, eu já sei o nome que eu quero que ela chame. Mas será que eu vou conseguir? Será que é de mim mesmo? E muitas vezes nós somos convidados a responder às situações e a gente para e se pergunta: será que eu dou conta? Será que eles sabem para quem que eles estão pedindo isso? Será que é isso mesmo? Né? E aí tem, lógico, aquele exercício de confiança. E ele fica naquele movimento que é quando o Atreio volta. Né? Na verdade, antes disso, ele se depara com aquele ser que estava o tempo todo assombrando ele. Sai do Oráculo do Sul, que ele sabe, né, que uma pessoa, que uma criança, né, do mundo real, do mundo lá fora, pode ajudá-lo. Ele se depara com um grande vilão do filme que trabalha para o nada, Gilok. Eu não sei se eu estou falando direito, gente. Mas enfim, e aí ele fala assim: eu preciso chegar à fronteira de fantasia. Ele diz assim: você não sabe que fantasia não tem fronteiras? E aí ele vai explicar, né, que o nada está chegando porque as pessoas pararam de acreditar. As pessoas pararam de fantasiar. A gente fantasiar não é não viver num mundo de delírio, de alucinações. Não é disso que a gente está falando aqui. É a capacidade que advém dos livros da gente criar imagens na nossa mente. E de quanto que isso é enriquecedor e necessário. Isso vai determinar, inclusive, a natureza da nossa saúde mental. E ele diz: você é muito ingênuo. Você não entende que fantasia está acabando por conta disso. E é lógico que tem mais uma luta, porque é também um filme de aventuras. E aí nessa hora ele vence o vilão e aí ele vai até a Imperatriz, que está muito doente. O Falco, que eles tinham se perdido nesse processo, ele volta e eles encontram a Imperatriz. E a Imperatriz diz assim para ele, ela dá a entender para ele que ela sabia de tudo desde o começo. E o Atreio fala assim: mas eu perdi meu cavalo, eu passei por tudo isso por nada. Ela falou assim: não, é porque a gente precisava que a pessoa, ele está agora lendo sobre nós, que ele acreditasse, porque ele já sabe até mesmo o nome que ele quer me dar. Quando ele dá o nome que ele já tinha escolhido para ela, que é Filha da Lua, e aí tudo começa a voltar, mas não volta de uma vez. A gente passa por uma situação muito difícil, quando tudo que a gente tem de referência se perde, a gente tem a mania de querer apressadamente que tudo volte ao normal o mais rápido possível. E aí ele aparece falando com a Imperatriz e ela diz que para o mundo ser reconstruído, ele precisa desejar. Porque a resistência dele o tempo inteiro era porque o pai disse: bote o pé no chão. Sonhar não é devaneio. Sonhar, acreditar, correr atrás das coisas que a gente precisa é necessário. E quando ele volta a desejar as coisas voltam a aparecer em fantasia. E é aí que esse mundo é restituído e reorganizado e reordenado. Então, assim, uma das coisas importantíssimas, além de um filme muito agradável, né, um filme do qual eu gosto muito, mas, gente, tem umas curiosidadezinhas sobre esse filme no final, tá? Que eu confesso que eu não tinha sabido dessas curiosidades até eu resolver fazer esse vídeo.
Esse vídeo de hoje, ele traz uma importância para a gente refletir sobre o significado da leitura em nossas vidas. E também, assim, o que tem acontecido? Por que a gente começou a ler menos, né? Porque à medida que a gente começa a ler na tela, à medida que a gente fica muito tempo sob o jugo da tecnologia, e eu não tenho nada contra a tecnologia, o nosso limite de tolerância, ele vai ficando cada vez mais diminuído, a nossa paciência vai ficar cada vez mais diminuída e a gente começou a descobrir que a gente pode acelerar os vídeos. Espero que vocês não estejam fazendo isso nesse vídeo. E o que acontece? A gente vai ficando acelerado e a gente vai tendo paciência cada vez menor para coisas que demandam um tempo, um processo, um desdobramento. Então, ler um livro é uma espécie de encantamento, de maravilhamento, mas que, de certa forma, é algo que a gente não tem mais se acostumado a fazer. E aí parece um processo enfadonho, mas que a gente recebe várias limitações em função disso, né? Então o que a gente vai ver? Que o excesso da tecnologia, de alguma forma, atrapalha muita gente. A Marianne Wolf, ela é uma neurocientista e ela está muito preocupada com isso, porque ela vai falar, inclusive, que a gente começa a perder reserva cognitiva, a gente começa a diminuir a nossa capacidade de pensar, de interpretar, à medida em que a gente para de trabalhar com a perspectiva de ler um livro, do desdobramento, né? Então, ela escreveu um livro chamado O Cérebro no Mundo Digital. E aí ela pensa em que a gente pode sim, a gente não vai abrir mão da tecnologia, a gente não vai voltar ao passado, mas a gente precisa reconhecer essa limitação e a gente precisa discutir isso e a gente precisa pensar em alternativas, né? E o que acontece? As telas digitais, elas têm acostumado a gente a simplesmente passar os olhos pelas coisas e pelas informações. A gente não se depara, a gente não se aprofunda, mas a gente tem a sensação de que a gente viu. E isso a gente faz com várias coisas ao mesmo tempo. E aí a gente vai perdendo a paciência de se dedicar a uma única coisa de cada vez. Outra coisa que é muito importante, que a neurociência tem lembrado a gente, é que a habilidade de ler e interpretar textos e números não nasce conosco. São habilidades adquiridas ao longo do tempo. E elas precisam, inclusive, da consistência para que elas façam parte do nosso repertório, né? E o que acontece? A gente começou a fazer isso há muito tempo. E nos últimos anos a gente começou cada vez mais a fazer isso com menos frequência, né? Então a gente precisa trabalhar esses hábitos, a gente precisa voltar a desenvolver esses hábitos para que eles possam fazer parte da nossa existência e para que eles possam dar a medida certa. O que vai acontecendo? À medida em que a gente vai sendo cada vez mais submetido ao excesso da tecnologia, a gente vai desenvolvendo uma espécie de impaciência cognitiva. E com isso a gente vai ter menos empatia, menos disposição a entender ou a pensar qualquer fenômeno que seja um pouquinho mais complexo, porque a gente não dá conta mais disso. A gente também vai desenvolver, do outro lado, mais ansiedade, menos tolerância, menos curiosidade e com isso a gente compromete a nossa capacidade de ter insights. A leitura, gente, ela sempre tem poderes mágicos. Ela aumenta a criatividade, ela desenvolve inteligência e empatia, porque você ali, de alguma forma, você está tomando as dores daquele ser, você está vivendo as aventuras junto com ele, mas de uma maneira saudável, porque depois você volta para a sua existência comum e cotidiana. A Cressida Cole, que é autora de livros infantis, ela fala sobre isso, sobre a importância de, através da leitura, a gente desenvolver criatividade, inteligência e empatia, né? E que ler por prazer é um dos fatores chaves para sucessos das mais diferentes ordens para o nível de aprendizagem de uma criança. E sempre uma história vai ser muito mais do que mero entretenimento, né? Outra coisa que é muito importante, o Contardo Galigares, psicanalista, já falava sobre isso, da importância de a gente ler ficção. A ficção transforma a gente em pessoas socialmente tanto mais habilidosas como empáticas, como eu falei há pouco, né? Porque eles fazem com que a gente sofra junto à dor daquele ser. A imaginação humana é uma coisa extraordinária e ela nos torna mais flexíveis e mais aptos a pensar sobre as coisas, a buscar soluções para problemas ao invés de procurar alguém que solucione os nossos problemas para nós. O Augusto Buchwitz, ele diz que o hábito da leitura tem uma relação direta e comprovada com melhora da qualidade da saúde mental do indivíduo através do desenvolvimento de imaginação, mentalização, antecipação e mesmo o processo de aprendizagem. O que a gente pode desenvolver a partir de fantasia? A possibilidade de lembrar que a imaginação nos torna mais livres, mais sábios e mais flexíveis. Que a gente precisa
de alguma forma, lidar com as nossas sensações de sofrimento. Quando a gente está com um diagnóstico fechado de uma doença como a depressão, a gente precisa também de ajuda profissional. Mas mesmo que a gente tenha ajuda profissional, a gente precisa encontrar dentro de nós os recursos que vão nos levar a essa libertação. E a tristeza é normal, é natural, a gente fica triste. Tristeza é transitivo direto, precisa de complemento. Eu estou triste pelo quê? Né? Qual é a sensação que está me angustiando e o que eu vou fazer com ela? A gente ter sonho e a gente ter esperança, sonhos factíveis, eles também nos ajudam a lidar melhor com o desespero. Eles nos libertam da sensação de desespero e de desamparo. E não adianta a gente se cercar de armaduras. Não adianta a gente fingir que a gente está bem. Porque a gente conhece melhor a nós mesmos do que ninguém. Isso é o ensinamento que a gente tira da passagem pelas esfinges. Elas podem ver o nosso coração. E a gente precisa entrar em contato com aquilo que se passa dentro de nós. E como eu prometi, as curiosidades. Uma delas, gente, o autor da História Sem Fim, o Michael Ende, ele não gostou do filme. Eu não sabia disso. Ele não só não gostou do filme, como ele queria que mudassem o título do filme. Não satisfeito, ele tentou processar os autores para impedir que o filme fosse ao ar, porque ele entendeu que o livro é muito grande, o livro é muito conteúdo, o livro é muito mais denso, e o filme é uma aventura. Né? É uma aventura que satisfez as gerações, mas não satisfez o autor do livro, porque ele achou que, de certa forma, o filme estava empobrecendo a natureza mais densa do livro. Então, isso foi uma coisa que foi muito angustiante para ele. Outra curiosidade que eu não sabia. O aurim original do filme pertence a nada mais, nada menos do que Steven Spielberg, que o mantém protegido por um vidro em seu escritório. Então, gente, História Sem Fim é um filme que não só tem um viés nostálgico muito legal, porque para quem é da minha idade, né, já passou por esse filme, já viu, mas principalmente porque assim, há muito tempo ele já estava falando sobre algo que hoje se faz mais do que necessário. A gente voltar a pensar sobre a nossa saúde mental, sobre a nossa capacidade de sermos criativos e administrarmos as adversidades que a gente não tem como controlar. Então minha dica de hoje é o filme A História Sem Fim.